A cidade celestial. Antes de prosseguir, permita-me pintar um quadro para você. Será a cidade mais incrível que alguém já tenha imaginado. Esta é a cidade a qual o Senhor se referia quando disse a seus discípulos no capítulo 14, versículo 3 do livro de João: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Esta é a cidade na qual o Senhor Jesus está trabalhando ultimamente. Alguns a chamam de mansão, outros a chamam como quiserem, mas é parte do futuro que Deus está construindo para nós. Quando estiver pronta para ser posta em ação, aprenderemos como tudo se unirá. Em primeiro lugar, gostaria de discutir o tamanho desta cidade com você. Já lhe disseram como o céu será grande o suficiente para todos os cristãos de todos os tempos viverem lá? Será um lugar imenso. Deixe-me impressionar isso em sua mente e coração hoje. O céu, a cidade de Deus, será o lugar mais incrível que você já ouviu falar. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 15 a 16, lemos: "E o que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava deitada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais." Muitas pessoas tentam espiritualizar e ignorar a cidade por causa de seu tamanho enorme. É uma cidade que vai além do que você pode imaginar. Se calcularmos, cada parede do cubo terá entre 2.250 quilômetros e a área do primeiro andar será de 2.250.000 milhas quadradas. Isso é 20 vezes maior que toda a Nova Zelândia, 10 vezes maior que a Alemanha, 10 vezes maior que a França e 40 vezes maior que a Inglaterra. É um continente enorme por si só, ainda mais maravilhoso. Agora, como Deus vai fazer para trazer uma cidade assim do céu? Alguém pergunta. Com o mesmo poder que ele tinha quando falou uma palavra e o mundo foi criado, com o mesmo poder que ele tinha quando falou e a criação nasceu. Se ele diz em sua palavra que fará, ele fará. Então vamos falar sobre o interior da cidade por um momento e tocar brevemente nas coisas que João nos conta nesses 2 capítulos. Em primeiro lugar, é uma cidade santa, de acordo com o verso 2 do capítulo 21. João diz: "Eu, João, vi a santa cidade." A característica principal da cidade para a qual nos mudaremos um dia é a sua santidade. Será uma cidade onde nenhum mal será pronunciado por 100 milhões de anos. Nenhuma palavra má será dita, nenhum negócio obscuro será discutido, nenhuma imagem impura será vista, nenhuma corrupção de vida será manifestada. Será santa porque todos nela serão santos. Você não pode entrar na cidade santa a menos que tenha nascido de novo e tenha ido para o céu. O céu é o lugar da cidade santa. Não é apenas uma cidade santa, mas a Bíblia diz que é um lugar onde as portas são feitas de pérolas. Não inventamos isso. Isso não é folclore, está na Bíblia. Observe o versículo 12 a 21 de Apocalipse, capítulo 21. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pela parte do oriente, 3 portas, e pela parte do norte, 3 portas, e pela parte do sul, 3 portas, e pela parte do ocidente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava deitada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio,
o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro como vidro transparente. A cidade tem um grande e alto muro, não porque precise de defesa, pois não há mais inimigos, mas o muro dá à cidade definição e mostra que alguns serão excluídos. Apenas os justos podem entrar. E João vê todo o muro como uma pulseira de diamantes brilhantes. Ele diz que a construção do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Se você a visse de longe, ela apenas brilharia e reluziria, e as cores da glória da cidade seriam tão avassaladoras que tirariam seu fôlego. A cidade é disposta como um quadrado. A Nova Jerusalém tem comprimento, largura e altura iguais, indicando que é um cubo ou uma pirâmide. Se for um cubo, se assemelhará ao Santo dos Santos do tabernáculo, implicando que toda a cidade é um espaço sagrado. O tamanho da Nova Jerusalém é enorme, 12.000 estádios, a mesma distância de Maine à Flórida. A área seria aproximadamente do tamanho da Lua. A construção de seu muro é de jaspe, e podemos ter uma breve visão do que João viu, mas só entenderemos completamente quando virmos com nossos próprios olhos. Jaspe, safira, calcedônia, essas gemas preciosas são difíceis de identificar precisamente em termos modernos, mas a impressão é de uma beleza impressionante e interminável. A transparência constante mencionada na Bíblia indica que a cidade é projetada para transmitir a glória de Deus na forma de luz sem obstáculos. Andaremos pelas portas de pérolas, lembrados de que só estamos lá por causa do sofrimento e dor do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós para que fôssemos redimidos. A Bíblia continua dizendo que as fundações da cidade são feitas de pedras preciosas, como jaspe, safira, ágata e muito mais. A cidade é construída sobre 12 camadas de fundação, cada uma contendo uma pedra diferente, como esmeraldas e diamantes, além de todas as outras pedras bonitas encontradas em todo o universo. Cada fundação será única, e ao ver as fundações da cidade, você ficará impressionado com a beleza de todas as pedras preciosas sob esta cidade maciça de Deus. Em vez de serem 12 fundações individuais, separadas umas das outras, elas estão empilhadas uma sobre a outra e você as vê todas juntas em pequenas ondulações de ouro e pedras preciosas. A Bíblia então diz que não é apenas uma cidade santa com portões de pérola e uma fundação de pedras preciosas, mas também tem ruas de ouro. Sei que alguns de vocês pensam que isso é folclore, que é algo inventado. Ouvimos falar de ruas de ouro no céu. Vamos andar em ruas de ouro. Está em todos os antigos espirituais negros. Está em todos os antigos hinos gospel. As ruas de ouro estão lá mesmo? São verdadeiras as ruas de ouro no céu? Olhe para o verso 18, depois para o verso 21 do capítulo 21. E a construção de seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E observe o verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Eu não posso imaginar. Mais uma vez, você pode imaginar ver a cidade conforme você se aproxima dela, observando-a de longe, com o ouro do lado de fora, as pedras preciosas nas fundações e essa adorável sensação de luz que emana do trono de Deus fora da cidade. Esta é a Nova Jerusalém mencionada na Bíblia.